Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine mais uma vez nos nossos estudos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então agora nós vamos continuar a nossa leitura e estudo do subsídio para confessores e diretores espirituais, o sacerdote ministro da misericórdia. Até agora nós vimos a parte 1 sobre o sacramento da reconciliação. Vamos entrar no último tópico, algumas orientações práticas, e nas próximas aulas iremos tratar sobre a questão da direção espiritual. Então vamos prestar atenção, vamos nos ajudar também. Vai do número 36 ao número 63. Vamos ver até onde podemos começar. Como disse, é necessário que os senhores procurem com muito afinco estudar esse ponto. São diretrizes que a Igreja nos dá e é sempre favorável tê-los guardado no nosso coração e na nossa memória. O ministério de suscitar as disposições do penitente. Então, o serviço de suscitar as disposições de quem vem confessar. A atitude de reconciliação e penitência ou conversão desde os inícios da Igreja exprime-se de modos muito diversos e em momentos diversos. Na celebração eucarística, nos tempos litúrgicos particulares como a Quaresma, no exame de consciência, na oração filial, na esmola e no sacrifício. Mas seu momento privilegiado é a celebração do sacramento da penitência ou reconciliação, quando temos por parte do penitente a contrição, a confissão e a satisfação, e por parte do ministro a absolvição, com o convite para abrir-se a um crescimento no amor. A confissão clara, simples e íntegra dos próprios pecados recupera a comunhão com Deus e com os irmãos, sobretudo na comunidade eclesial. A conversão como retorno aos projetos do Pai, isso é muito importante, sempre salientar que o pecado ofende a Deus, porque destrói este projeto, este caminho que tínhamos de realizar na nossa vida, o projeto, o plano de amor que o Pai tinha para conosco. Implica no arrependimento sincero e, portanto, na acusação e na disposição de expiar ou reparar a própria conduta. Desse modo, a própria existência é orientada no caminho do amor a Deus e ao próximo. Número 38. O penitente diante de Cristo ressuscitado, presente no sacramento e também no ministro, confessa o próprio pecado, exprime o próprio arrependimento e empenha-se em expiar seu pecado e em corrigir-se. A graça do sacramento da reconciliação é graça de perdão, que chega às raízes do pecado cometido depois do batismo e cura as imperfeições e os desvios, dando ao fiel a força para converter-se ou abrir-se ainda mais à perfeição do amor. Número 39. Os gestos exteriores com os quais se pode exprimir esta atitude penitencial interior são muitos. A oração, a esmola, o sacrifício, a santificação dos tempos litúrgicos, etc., mas a conversão e a penitência cotidiana encontram sua fonte e seu alimento na Eucaristia. Na celebração do sacramento da penitência, experimenta-se o caminho de retorno descrito por Jesus na parábola do filho pródigo.
Só o coração de Cristo, que conhece as profundezas do amor do Pai, pode revelar-nos o abismo de sua misericórdia de uma maneira tão simples e tão bela. Número 40. Esta graça de Deus, a qual teve a iniciativa de amar-nos, faz com que o penitente possa cumprir estes gestos. O exame de consciência se faz à luz do amor de Deus, de sua palavra. Reconhecendo o próprio pecado, o pecador assume a sua responsabilidade e, movido pela graça, manifesta a própria dor e o próprio aborrecimento pelo pecado, sobretudo diante de Deus, que nos ama com misericórdia e julga com misericórdia as nossas ações. O reconhecimento e acusação integral dos pecados diante do sacerdote deve ser feito com simplicidade e clareza, o que é possível graças à ação do Espírito Santo de amor, que vai muito além da dor de contrição por amor ou de atrição por temor da justiça divina, que é muito importante. De todas as formas, a contrição por a dor por amor é fruto do Espírito Santo, porque nos leva a ver que temos quebrado esse plano do amor divino. Agora, dos números 41 até o 43, fala sobre a celebração litúrgica. Acompanhem comigo. A celebração do sacramento da reconciliação é uma ação litúrgica que, segundo o ritual da penitência, desenvolve-se a partir de uma saudação e bênção que são seguidas pela leitura ou recitação da palavra de Deus, o convite ao arrependimento, a confissão, os conselhos e exortações, a imposição e aceitação da penitência, a absolvição dos pecados, a ação de graças e a bênção de despedida. O lugar visível e decoroso do confessionário, munido de uma grade fixa entre o penitente e o confessor, de modo que os fiéis que o desejarem possam livremente servir-se dele, é de grande ajuda para ambos. Aqui cita o Código de Direito Canônico, Cano 964. A forma ordinária, diz o número 42, de celebrar a confissão, isto é, a confissão individual, é uma excelente oportunidade para convidar a santidade e, consequentemente, a uma eventual direção espiritual com o mesmo confessor ou com outra pessoa. Graças ainda à sua índole individual, a primeira forma de celebração permite associar o sacramento da penitência a algo de diferente, mas perfeitamente conciliável com ele. Refiro-me à direção espiritual. Por conseguinte, é óbvio que a decisão e o empenho pessoais estão claramente significados e solicitados nesta primeira forma, cita João Paulo II na Reconciliatio e Penitência, ou seja, graças à sua índole individual, repito, a primeira forma de celebração permite associar o sacramento da penitência à direção espiritual. Depois continua, sempre que possível, última frase da página 35. Seria bom que em momentos particulares do ano, ou quando houver oportunidade, a confissão individual da multidão de penitentes tenha no âmbito de celebrações penitenciais como previsto pelo ritual, no respeito de várias tradições litúrgicas, para se poder dar amplo espaço à celebração da palavra com o uso de leituras apropriadas, sem dúvida. Criar momentos de celebração penitencial com uma celebração da palavra bem preparada é muito oportuno. Número 43. Mesmo em casos de necessidade grave, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação com confissão e absolvições gerais, segundo a norma do direito. Os fiéis devem ter, para a validade da absolvição, o propósito de confessar individualmente seus pecados graves no devido tempo
e etc. Emitir o juízo acerca da existência das condições requeridas pelo direito compete ao bispo diocesano, o qual, atendendo a critérios fixados de acordo com os restantes membros da Conferência Episcopal, pode determinar os casos em que se verifique tal necessidade. Por isso, a confissão individual e integral seguida da absolvição continua sendo o único modo ordinário pelo qual os fiéis se reconciliam com Deus e com a Igreja, salvo se uma impossibilidade física ou moral dispensar desta confissão. A confissão pessoal é, pois, a forma mais significativa da reconciliação com Deus e com a Igreja, citando aqui o Catecismo número 1484. Então, agora, das páginas 37 ou dos números 44 até o número 47, temos as normas práticas estabelecidas pela Igreja como expressão da caridade pastoral. Vamos ver o que significa isso. Livro na mão, vamos ler juntos. Número 44. Nos cânones do direito canônico, encontramos orientações práticas sobre a confissão individual e a celebração comunitária, como também sobre o lugar e o modo de disposição do confessionário. Em relação aos ministros, fazem referência às normas ponderadas pela tradição eclesial e pela experiência, tais como a faculdade de confessar ordinariamente e a faculdade de absolver em alguns casos especiais. É necessário ater-se em tudo aos critérios da Igreja sobre a doutrina moral. É necessário comportar-se como servidores justos e misericordiosos, de modo que se promova a honra divina e a salvação das almas. Estas normas ajudam, inclusive, diz o número 45, a agir com prudência, levando em consideração a condição e a idade do penitente, tanto para perguntar quanto para dar orientações práticas e para indicar uma reparação oportuna. É nesse contexto do mistério da graça divina e do coração humano que se entende melhor o sigilo sacramental. Outras normas oferecem algumas pistas para ajudar os penitentes a confessarem-se com clareza, por exemplo, em relação ao número e espécie dos pecados graves, indicando os tempos mais oportunos, os meios concretos, do quais possam ser em qualquer ocasião os intérpretes, e, sobretudo, a liberdade de confessar-se com os ministros aprovados e que os mesmos podem ser escolhidos. Aqui está o número 60, diz: Cânon 988, parágrafo 1, nota 60 do subsídio diz: o fiel tem obrigação de confessar na sua espécie e número todos os pecados graves de que se lembrar após diligente exame de consciência cometidos depois do batismo e ainda não diretamente perdoados pelo poder das chaves da Igreja, nem acusados em confissão individual. Recomendam-se aos fiéis que confessem também os pecados veniais. Número 46. Vamos lá. No ritual da penitência encontram-se orientações doutrinais e normas práticas similares: preparação do sacerdote, acolhida, celebração com todos os seus detalhes. Estas orientações ajudarão o penitente a plasmar a sua vida com a graça recebida. Por isso, a celebração comunitária com a absolvição individual é uma grande ajuda para a confissão individual, que continua sendo a forma ordinária da celebração do sacramento da penitência. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Só vou anotar o número para depois, porque depois vou também mandar para você, vou trabalhar com vocês
como a confissão, em como comportar-se com os determinados, as pessoas mais jovens, ou as crianças, na hora de confessar-se. Só quero anotar que depois vamos trabalhar, tá bom? Sobre isso. No ritual da penitência, encontram-se orientações doutrinais, página número 46, e normas práticas similares. Já falei aqui da preparação do sacerdote, celebrando com todos os seus detalhes, etc. e tal. No número 47, diz assim: também na carta apostólica Motu Proprio Misericordia Dei, do Papa João Paulo II, sobre alguns aspectos da celebração do sacramento da penitência, são oferecidas normas muito práticas sobre os possíveis modos de realizar a celebração sacramental e sobre cada um dos seus gestos. Certo? Aqui cabe vocês estudarem o ritual, aprofundar, depois podemos dar algumas pistas, mas aqui em linha geral, o ritual da penitência é indicado como a fonte primeira. Depois, na página 39, do número 48 até o número 50, temos orientar no caminho da santidade em sintonia com a ação do Espírito Santo. Em todas estas possibilidades de celebração, a coisa mais importante é ajudar o penitente no seu processo de configuração a Cristo. Aí vai. Às vezes, é um conselho simples e sapiencial, ilumina por toda uma vida ou ajuda a levar a sério o processo de contemplação e perfeição sobre o guia de um bom diretor espiritual, como veremos na segunda parte deste documento. O diretor espiritual é um instrumento nas mãos de Deus para ajudar na descoberta daquilo que Deus quer de cada um no momento presente. A sua ciência não é meramente humana. A homilia de uma celebração comunitária da penitência ou o conselho privado em uma confissão individual podem ser determinantes para toda a vida de uma pessoa. Número 49. Em cada momento, é necessário ter presente o processo seguido pelo penitente. Aí vai. Às vezes, será mais útil adotar uma atitude de conversão radical que leve a recuperar ou reavivar a escolha fundamental pela fé. Outras vezes será apenas uma ajuda no processo normal de santificação, que é sempre harmoniosamente de purificação, iluminação e união. A confissão frequente, diz o número 50, quando existem apenas pecados leves ou imperfeições, é como uma consequência da fidelidade ao batismo e à confirmação, e exprime um autêntico desejo de perfeição e de retorno ao desígnio do Pai, para que Cristo viva verdadeiramente em nós por uma vida de maior fidelidade ao Espírito Santo. Por isso, levando-se em conta a chamada de todos os fiéis à santidade, recomenda-se-lhes que confessem também os pecados veniais. Então está aqui este ponto tão lindo que nos ajuda muito. Espero que vocês estejam degustando. Orientar para um caminho da santidade em sintonia com a ação do Espírito Santo. Agora, do número 51 até o número 57, temos disponibilidade ministerial e acolhimento paterno. Essa disponibilidade nasce já quando a gente se prepara para atender bem as confissões e depois também quando a gente deseja acolher por amor a Deus, que é o nosso Pai, também nosso, e dos penitentes que nos procuram. Número 51. São essenciais, antes de tudo, a oração e a penitência pelas almas. Assim, será possível uma autêntica disponibilidade e acolhida paterna.
Número 52. Aqueles que têm a cura das almas devem prover que sejam escutadas as confissões dos fiéis a eles confiados, que oportunamente lhe peçam, e que lhes seja dada a oportunidade de aproximarem-se da confissão individual, sendo estabelecidos para a sua comunidade dia e hora. Atualmente, isso se tem feito em muitos lugares, como resultados muito positivos, não só em alguns santuários, mas também em muitas paróquias e igrejas. Ou seja, estar disponíveis com horário adequado às pessoas para que elas possam confessar-se. Número 53. Esta disponibilidade ministerial tende a prolongar-se, suscitando desejos de perfeição cristã. O auxílio do ministro antes ou durante a confissão estimula o verdadeiro conhecimento próprio à luz da fé, em vista de adotar uma atitude de contrição e propósito de conversão permanente e profunda, como também de reparação ou de correção e mudança de vida, para superar as insuficiências na resposta do amor de Deus. Então, o ministro tem que entender que falar do sacramento é antes de as pessoas procurarem a confissão. É salutar. Número 54. O texto final da celebração do sacramento, depois da absolvição propriamente dita e da despedida, contém uma grande riqueza espiritual e pastoral, e seria conveniente recitá-lo, visto que direciona o coração à paixão de Cristo, aos méritos da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos, e à cooperação por meio das boas obras subsequentes. Eu espero, depois, na aula final, além de falar dos tipos de penitente, também dar uma visão geral sobre o texto, de como atender confissões, do manual do ritual e alguns tipos como proceder. Aqui, só para que vocês possam ver, no A Liturgia temos, sim, me parece, eu não uso o livro, mas temos aqui rituais. Ritual reconciliação individual, e tem esta oraçãozinha no fim, claro. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a intercessão da Virgem Maria e de todos os santos, tuas boas obras e a tua paciência na adversidade sirvam de remédio para os teus pecados, aumento de graça e prêmio da vida eterna. Vá em paz. E aqui tem várias fórmulas que depois nós podemos trabalhar juntos, tá bom? Mas agora eu quero continuar convosco para a gente poder ter uma visão de conjunto deste subsídio. Número 57. A descrição que o Santo Cura d'Ars faz do ministério acentua a nota de acolhida e disponibilidade. Este é o comentário de Bento XVI. Bento XVI comenta Carta para a Proclamação de um Ano Sacerdotal, no aniversário da morte de João Maria Vianney, em 2009. A descrição que o Santo Curas d'Ars faz do ministério acentua a nota de acolhida e disponibilidade. Este é o comentário do Papa. Vou ler. Todos nós, sacerdotes, deveríamos sentir que nos tocam pessoalmente estas palavras que ele colocava na boca de Cristo. Encarregarei os meus ministros de anunciar aos pecadores que estou sempre pronto a recebê-los, que a minha misericórdia infinita do Santo Cura d'Ars, só anotar aqui esse número também, que eu vou depois, quando revisionar todo o curso, vamos...
do santo curadar, nós sacerdotes podemos empreender não só uma inexaurível confiança no sacramento da penitência que nos instigue a colocá-lo no centro das nossas preocupações pastorais, mas também um método do diálogo de salvação que nele se deve realizar. O curadar tinha maneiras diversas de comportar-se segundo os vários penitentes. Em tal contexto, pode-se entender a explicação que deu a um colega sacerdote. Dir-vos-ei qual é a minha receita. Dou aos pecadores uma penitência pequena, e o resto faço eu no lugar deles. Que profundo. Nem sempre nós precisamos rezar, pedir que o Senhor nos ilumine como acolher estes nossos irmãos e não exigir deles, a não ser demonstrar a eles o nosso desejo que eles também compreendam a necessidade de fazer penitência e voltar para Deus. Do número 58 ao 60, temos uma formação renovada e atualizada dos sacerdotes para guiar os fiéis nas diversas situações. Pode-se aprender do santo Curadars o modo de distinguir os penitentes para que sejam melhor orientados de acordo com sua disponibilidade, mesmo oferecendo modelos de santidade aos mais fervorosos, exortava todos os que emergissem na torrente da divina misericórdia, dando motivo de esperança para as correções. O bom Deus sabe tudo. Ainda antes de vos confessardes, já sabe que voltareis a pecar e todavia perdoa-vos. Como é grande o amor do nosso Deus, que vai até o ponto de esquecer voluntariamente o futuro, só para poder perdoar-nos. Este esforço de caridade pastoral era para ele, sem dúvida, a maior das suas práticas ascéticas. Um martírio. Por isto o Senhor concedia-lhe o ensejo de reconciliar grandes pecadores arrependidos, como também de guiar para a perfeição almas que destas tinham sede. Número 59. O confessor é pastor, pai, mestre, educador, juiz espiritual e também médico, que discerne e oferece a cura. Lembre-se o sacerdote que, ao ouvir confissões, desempenha simultaneamente o papel de juiz e de médico, e que foi constituído por Deus como ministro de sua misericórdia, para procurar a honra divina e a salvação das almas. Me encanta isso. Olhar sempre isso, buscar sempre isso, a honra de Deus e a salvação das almas. Número 60. Maria, Nossa Senhora, é a mãe de misericórdia, porque é mãe de Cristo sacerdote e revelador da misericórdia. É aquela que, como ninguém mais, experimentou a misericórdia. É aquela que conhece mais profundamente o mistério da misericórdia divina e, por isso, pode atingir todos aqueles que aceitam mais facilmente o amor misericordioso da parte de uma mãe. A espiritualidade mariana do sacerdote deixará entrever em seu modo de agir o coração materno de Maria, com o reflexo da misericórdia divina. Vou ler. A espiritualidade mariana do sacerdote deixará entrever em seu modo de agir o coração materno de Maria, como reflexo da misericórdia divina. Muito bem, então aqui nós terminamos essa parte. Espero que vocês também desejem ter uma relação muito filial materna com Nossa Senhora. Novas situações, novas graças, novo fervor dos ministros é o final desta parte. Diz assim, número 61. É preciso reconhecer as dificuldades atuais a exercitar o ministério da penitência, devido a uma certa perda do sentido do pecado, a uma certa antipatia para com este sacramento, a uma presumida não utilidade de confessar-se, se não se está em pecado grave, e também ao cansaço espiritual do ministro ocupado em tantas atividades. Mas a confissão é sempre um renascimento espiritual
que transforma o penitente em uma nova criatura e estreita sempre mais sua amizade com Cristo. Por isso é uma fonte de alegria para quem é servo do bom pastor. Número 62. Quando o sacerdote exercita este ministério, revive de modo particular sua condição de ser instrumento de um maravilhoso evento da graça. À luz da fé, pode experimentar a ação do amor misericordioso de Deus. Os gestos e as palavras do ministro são meio para que se realize um verdadeiro milagre da graça. Embora existam outros instrumentos eclesiais para comunicar a graça de Deus, para não falar da Eucaristia, máxima prova de amor, no sacramento da penitência, o homem é alcançado de modo visível pela misericórdia de Deus. É um meio privilegiado de encorajar a não apenas receber o perdão, mas a seguir com generosidade o caminho da identificação com Cristo. O caminho do discipulado evangélico, por parte dos fiéis e dos próprios ministros, necessita deste recurso para manter-se num nível de generosidade. Sim, porque quem confessa e busca viver o sacramento, a graça recebida, vive a santidade. Não se esqueçam disso. Número 63. Último número deste capítulo, desta parte 1 que fala do sacramento da reconciliação. Esta perspectiva do encorajamento exige do ministro uma maior atenção em sua formação. Consequentemente, é necessário que ele acrescente a uma boa sensibilidade espiritual e pastoral uma séria preparação teológica, moral e pedagógica que o torne capaz de compreender a existência da pessoa. Além disso, é-lhe muito útil conhecer os âmbitos sociais, culturais e profissionais de quantos se aproximam do confessionário, para poder oferecer conselhos idôneos e orientações espirituais e práticas à sabedoria humana, à preparação teológica. É necessário acrescentar uma profunda disposição de espiritualidade, alimentada pelo contato orante com Cristo, Mestre e Redentor. Aqui temos, no nota 73, diz assim, Discurso aos Penitentes, de Bento XVI. Veja-se também o discurso de 7 de março de 2008, os discursos de João Paulo II. Aqui tem uma citação de fontes que diz que é uma profunda disposição de espiritualidade alimentada pelo contato orante com Cristo, Mestre e Redentor. Nesse sentido, a formação permanente é de grande utilidade, como, por exemplo, as jornadas de formação do clero, com cursos específicos, tal como aqueles oferecidos pela penitenciaria apostólica. Então está aqui resumido tudo, um pouco das diretrizes e da espiritualidade, na perspectiva da santidade nossa como ministros, que também nos confessamos, e dos penitentes que nos são conviados. Eu espero que vocês trabalhem aquilo que eu sempre peço, né? Que é muito importante para nosso estudo, nosso aprofundamento. Próxima aula, eu falarei junto convosco, lerei o Ministério da Direção Espiritual, que é um pouquinho mais longo, mas é muito belo. Vamos estudar. Pois, numa aula final, colocarei outros pontos que me parecem oportunos. Muito obrigado, paz e bem.